L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Bora lá, galera, que o tempo urge. E hoje eu vou assistir o filme novo do Alien aí, Alien Romulus, Alien Império Romano, que tá pra estrear e estou hypado. Então, bora lá. Você tá ouvindo mais um episódio, se eu não me engano é o 165, a conferir do Para Acabar com o Juízo, né? Independente do episódio, é o Para Acabar com o Juízo, seu podcast semanal de leitura do Anti-Édipo. 165, isso mesmo, confere, produção. Essa semana de acontecimento mais espetacular da minha vida inteira foi que eu irritei no Twitter com um tweet sobre a Rachel Gunn, né, que é ninguém mais, ninguém menos do que a breakista olímpica, né, da Austrália, dançarina de break olímpica, que estuda ninguém mais, ninguém menos que nosso amigo X Deleuze, né, e claro também o Guattari, né, tem uma como tese desterritorializando o gênero, não sei o que lá. E virou uma grande piada, né? Uma grande chacota a apresentação dela, apesar de que eu tenho minha séria dúvida se não foi uma coisa meio performance mesmo, né? Meio terrorismo performático ali. A que custo também, né? A moça está sendo esculhambada com a Austrália. É muito difícil, eu acho, saber no contemporâneo se é um episódio maníaco ou se é um episódio de mania ou se é uma performance absurdista. Eu acho que a gente complicou muito a escala das coisas. Eu vou ficar com a teoria de que ela é maníaca mesmo, de que ela realmente foi ali com as melhores intenções e estava realmente muito imersa no seu dever canguru mesmo. Então, muito atravessada por seu dever canguru. Bom, beijo aí, Reagan, Ray. Você é uma rainha, você é incrível. Eu vou colocar o despertador aqui, que a gente está, né, continua lendo o Anti-Édipo. Agora são aqui 8h20, a gente vai até 8h40. Redondinho, hein? Redondinho. E deixa eu ficar de olho no gravador, que tem, né, às vezes ele me sabota. Deve ter um barulhinho aprazível de ventilador aí pegando na gravação, mas não se aveste, não se estranhe. É um ventilador meu. E aí a gente está na queridíssima página 306, estamos voando aqui, tal como os fluxos desterritorializados e descodificados do desejo e do capital, né? A gente está aqui na 3.9.5, um novo parágrafo, as duas formas do dinheiro, as duas inscrições, a baixa tendencial, o capitalismo e a desterritorialização. Caramba, quantos assuntos! Vocês querem mesmo trabalhar nos assuntos, né? Eu vou só, antes de entrar nisso aqui, reler o último período do parágrafo anterior, né? Que eles vão colocar a importância da teoria da moeda, da retomada da teoria da moeda em Marx, né? Não que eu saiba o que significa muito, mas ficou muito marcado para mim. Então, na 305, o último período começa assim: eis porque é uma pena que os economistas marxistas se limitem quase sempre a considerações sobre o modo de produção e sobre a teoria da moeda como equivalente geral, tal como aparece na primeira seção de O Capital, sem dar suficiente importância à prática bancária, às operações financeiras e à circulação específica da moeda de crédito. E seria este o sentido de uma retomada, de um retorno a Marx, a teoria marxista da moeda. Agora sim, 3.9.5, as duas formas do dinheiro, as duas inscrições, a baixa tendencial, o capitalismo e a desterritorialização. Como é puro economistês, né, migrou do antropologuês para o full economistês marxista, eu vou ler o que eu posso e comentar nada, né, provavelmente, mas vamos lá. Voltemos à dualidade do dinheiro. Aos dois quadros, as duas inscrições, uma ligada ao salário, outra ao balanço da empresa. Medir as duas ordens de grandeza pela mesma unidade analítica é pura ficção, é uma vigarice cósmica. É como tentar medir as distâncias intergalácticas ou intratômicas com metros e centímetros.
não há medida alguma comum entre o valor das empresas e o da força de trabalho dos assalariados. Eis porque a baixa tendencial não tem fim. Aí merecia, né, Orlandi? Aqui o Orlandi, acho que ele foi covarde, ele não fez um grande léxico, né, economistês aqui, mas também em antropologia ele não fez, né? Em filosofia às vezes ele faz uns negocinho outro aqui, né? Mas o que é a baixa tendencial? Fica a dúvida aí para quem estuda economia, né, como eu. É aquilo, né? Tem que ler um pouquinho para entender o antiético, sim. Mas dá para entender mais ou menos o que eles estão falando, só não cheguei na conclusão junto com eles, né? Mas um dia a gente chegará. Um quociente de diferenciais é certamente calculável quando se trata do limite de variação dos fluxos de produção do ponto de vista de um rendimento pleno, mas não quando se trata de um fluxo de produção e do fluxo de trabalho de que a mais-valia depende. Assim, a diferença não se anula na relação que a constitui como diferença de natureza. A, entre aspas, tendência não tem fim. Ela não tem um limite exterior que ela poderia atingir ou mesmo aproximar-se. A tendência só tem limite interno e não para de ultrapassá-lo, mas deslocando, isso é, reconstituindo, reencontrando como limite interno a ser novamente ultrapassado por deslocamento. Então a continuidade do processo capitalista engendra-se nesse corte, sempre deslocado, isso é, nessa unidade da esquiza e do fluxo. É já sobre esse aspecto que o campo de imanência social, tal como ele se expõe sobre o recuo e a transformação do Estado, não para, só um instantinho, como na página, de alargar-se e ganha uma consistência totalmente particular que mostra como o capitalismo soube interpretar, por sua vez, o princípio geral segundo o qual as coisas só funcionam bem com a condição de desarranjar-se, sendo a crise, entre aspas, um meio imanente ao modo de produção capitalista, fecha aspas. E essa é a grande teoria deles, né? Que como o capitalismo se apropria muito bem da lógica desarranjada do próprio desejo, né? Aqui eles colocaram, né, esse limite interno, mas que é sempre deslocado, né, da baixa. Tá vendo o que eu tô falando? Acabou de dar um apito aqui, se eu não tivesse de olho no gravador. Não sei porque que o celular está fazendo isso, mas do nada deu esse bug aí. Se não tivesse no gravador, eu ia perder o que estava falando. Não estava falando grandes coisas, mas não queria falar de novo. A grande questão é essa. Mas acho que retomando, é como o capitalismo ele consegue entender ou se apropriar dessa lógica do desejo. E de alguma forma, esse desarranjo, esse limite interno que funciona o tempo todo sendo deslocado, né? Cadê o que eles colocam aqui? A tendência só tem limite interno. E ela não para de ultrapassá-lo, mas deslocando, isso é, reconstituindo, reencontrando como limite interno a ser novamente ultrapassado por deslocamento. Então tem sempre essa coisa de deslocar o próprio limite, né? A continuidade do processo capitalista engendra-se nesse corte, sempre deslocado, e sendo essa unidade de esquiza e do fluxo. Ele é o próprio fluxo, né? É já sob esse aspecto que o campo de imanência social, tal como ele se expõe sobre o recuo e a transformação do Estado, não para de alargar-se, então tem uma tendência expansiva e ganha uma consistência totalmente particular. Essa consistência sem limite, né, muito doida, em que mostra que o capitalismo soube interpretar, por sua vez, o princípio geral segundo o qual as coisas só funcionam bem com a condição de desarranjar-se, sendo a crise, entre aspas, um meio imanente ao modo de produção capitalista. E aí, seguimos. Se o capitalismo é o limite exterior de toda a sociedade, o que as outras máquinas sociais temem de alguma maneira, mas ao mesmo tempo já antevêm, é porque ele, por sua vez, não tem limite exterior, mas não somente um limite interior, que é o próprio capital, limite que ele não encontra, mas, rolando página, que produz, deslocando-o sempre. Referência 82 aqui, nota de rodapé 82, Marx, o Capital, volume 3, segunda seção 3, conclusões. Aspas, a produção capitalista tende incessantemente a ultrapassar esses limites, que lhes são imanentes, mas só o consegue empregando meios que, de novo, e numa escala mais imponente, erigem à sua frente as mesmas barreiras. A verdadeira barreira da produção capitalista é o próprio capital. Aí eu não sei se é o volume 3 ou a terceira seção, eu não sei, né, como é que é essa marcação do capital. Mas aí ficou um abração aí para o senhor Marx. Seguindo o texto, Jean-Joseph Gauss analisa exatamente o fenômeno matemático da curva sem tangente
Caramba! E o sentido que ela é suscetível de tomar tanto em economia como em linguística. Se o movimento não tende para limite algum, se o quociente de diferenciais não é calculável, o presente já não tem sentido. O quociente das diferenciais não se resolve. As diferenças já não se anulam em sua relação. Limite algum se opõe à fratura dessa fratura. A tendência não encontra fim. O móvel nunca atinge aquilo que o futuro imediato lhe reserva. É incessantemente retardado por acidentes, por desvios. Noção complexa de uma continuidade na fratura absoluta. Então, muito bom, porque para além de economistês, tem uma matemática bem básica aqui. Né? Jean-Joseph Gault, derivável e inderivável. Ou derivável e inderivável. Crítica. Janeiro de 1970, página 48 a 49. Show de bola. E aqui também o Orlandi ficou devendo quem é o Jean-Joseph Gault, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só para me eruditar, para aprender. É um filósofo, olha só, cara. E tá vivo ainda esse cara? Tá vivo ainda. Nasceu em março de 1943. Então tá com quantos anos? Pois é. 81, eu acho, né? Acho que é isso. Vai clarinar toda, tel quel, isso revi, os Estados Unidos, c'est n'importe, reformista. Construir como promotor do courant, com o criticismo, que é um grande desenvolvimento. Show de bola. Conheceu geral, o cara é um velha guarda total, né? Aí tem um livro aqui, Édipo Filósofos, Iconoclastas, Símbolos Econômicos. Show de bola. Tá bom, senhorzinho. Seguindo aqui. Depois da nota de rodapé 83, na imanência alargada do sistema, o limite tende a reconstruir... Não, paga não, sei lá, que eu quero ver esse negócio gravando aqui. Não bugou não dessa vez. Na imanência alargada do sistema, o limite tende a reconstruir no seu deslocamento o que ele tendia a fazer baixar no seu lugar primitivo. Beleza. Ora, esse movimento de deslocamento pertence essencialmente à desterritorialização do capitalismo. Como mostrou Samir Amin, o processo de desterritorialização vai aqui do centro à periferia, isso é, dos países desenvolvidos aos países subdesenvolvidos, que não constituem um mundo à parte, mas uma peça essencial da máquina capitalista mundial. Vai ter referência ao Samir Amin ou a gente tem que buscar já aqui? Ah, não tem. Vai ter lá embaixo a referência. Ainda é preciso acrescentar que o próprio centro tem seus enclaves organizados de subdesenvolvimento, suas reservas e favelas como periferias interiores, que eles vão trabalhar também bastante isso no meu platôs. Pierre Moussa definiu os Estados Unidos como um fragmento do terceiro mundo que teve sucesso e manteve suas imensas zonas de subdesenvolvimento. Então, só recapitulando aqui, né, está falando dessa possibilidade desse limite interno e da inexistência de um limite externo, não é isso? Mas que esse limite interno que vai se reatualizando e, na verdade, ele não fecha a conta, né, ele não barra. E nisso há também um jogo, nesse processo de desterritorialização, né, que eles estão escrevendo, entre o centro e a periferia do capitalismo planetário, né, e essa interdependência do centro com a periferia, né, e entendendo talvez a periferia onde esse limite expansivo do capital vai, partindo do centro, vai se expandindo, né, esse limite expansivo. Eu acho que entendendo é isso. E como dentro mesmo do centro vão haver esses bolsões de subdesenvolvimento, de terceiro mundo, etc. E se é verdade que no centro, segundo o texto, e se é verdade que no centro se exerce, pelo menos parcialmente, uma tendência para a baixa ou para a igualização da taxa de lucro, que leva a economia para os setores mais progressivos e mais automatizados, tem-se também que um verdadeiro, entre aspas, desenvolvimento do subdesenvolvimento, fecha aspas, na periferia assegura que tem-se também que um verdadeiro desenvolvimento do subdesenvolvimento na periferia assegura uma alta taxa de mais-valia, assim como uma exploração crescente do proletariado periférico em relação ao do centro.
pois seria um grande erro acreditar que as exportações da periferia provêm principalmente de setores tradicionais ou de territorialidades arcaicas. Na verdade, elas provêm de indústrias e de plantações modernas geradoras de forte mais-valia, de modo que não são os países desenvolvidos que fornecem capitais aos países subdesenvolvidos. Antes, pelo contrário. Caramba, interessante essa teoria, essa aí eu consegui vislumbrar aí. Tanto é verdade que a acumulação primitiva não se produziu de uma vez para sempre na aurora do capitalismo, mas é permanente e não para de reproduzir-se. O capitalismo exporta capital filiativo. O Deleuze Guattari decolonial aqui. Fortemente. Ao mesmo tempo em que a desterritorialização capitalista se faz do centro para a periferia, a descodificação dos fluxos na periferia se faz por uma desarticulação, isso entre aspas, que arruína setores tradicionais e leva o desenvolvimento dos circuitos econômicos voltados para fora a uma hipertrofia específica do terciário, a uma extrema desigualdade na distribuição das produtividades e dos rendimentos. Nota de rodapé 84, agora sim, Samir Amin, a acumulação à escala mundial, de 1970. Vamos ver quem é o Samir Amin. Porque aqui o nosso amigo Orlandi ficou faltando, né? Samir Amin foi um economista egípcio neomarxista, um dos importantes de sua geração. Realizou seus estudos sobre política, estatística e economia em Paris. Residiu por muitos anos em Dakar. Tem como livros Decline, Unequal Development, né? The Liberal Virus, Delic eu não sei o que é, mas desenvolvimento desigual, o vírus liberal, acumulação. Como é que é o nome desse? Interessante. Acumulação numa escala planetária, a World Scale. Interessante aí pra gente dar uma olhada. Outro que parece que a capa fora da capitalismo na era da globalização de 97. Caramba, Samir Amin. A desconexão. Ação o quê? Em direção ao sistema mundial policêntrico de 88. Caramba. Bom de Deleuze Guattari que dá vontade de estudar várias coisas, né? Os caras dão aquele gás de empolgação. Infelizmente, tudo coisa muito difícil. Mas um dia, quem sabe. Uma vida é muito pouco. Mas seguindo aqui, depois da nota de rodapé 84, cada passagem de fluxo é uma desterritorialização. Cada limite deslocado... volta aqui. Que o celular vai apagando, né? Ele fica em modo stand-by e não dá pra saber se o negócio tá gravando. Cada passagem de fluxo é uma desterritorialização. Cada limite deslocado, uma descodificação. Apesar de que eu não sei se eu não concordo, né? Mas tem uma relação aqui que parece que se descodifica as tradições e eu não sei o quanto, né? Na verdade, essas tradições elas vão se misturar e vai ficar uma coisa meio um arcaísmo estranho, né? E acho que isso responde, o trecho anterior, responde muito do como é que pode haver um capitalismo terceiro mundista que a gente vive na América do Sul, né? Imagino também na África e na Ásia, muito patrimonialista, né? Muito tradicionalista, muito patriarcal, essa coisa malucada que a gente vive, né? Muito violento, assim, muito miliciano mesmo. Porque, de alguma forma, não descodifica a tradição, mas ao mesmo tempo não abre mão dela, né? É um negócio esquisito, assim, pensando na relação dos costumes, na relação da máquina social. Cada passagem de fluxo é uma desterritorialização, cada limite deslocado uma descodificação. O capitalismo esquizofreniza cada vez mais na periferia. É verdade. Pode dizer que nem por isso deixa de ser verdade que a baixa tendencial mantém no centro o seu sentido restrito. Isso é, a diminuição relativa da mais-valia em relação ao capital total, assegurada pelo desenvolvimento da produção, da automação, do capital constante. Descrevendo assim um desenvolvimento mais progressista, né? Essa habilidade do norte global, entendido como norte global, o centro do capitalismo, poder se desenvolver de maneira mais progressista e parecer até um capitalismo mais humanitário, que não pode dispensar nunca um efeito colonial, que é o capitalismo de periferia. 3.9.6 Mais-valia humana e mais-valia maquínica. Esse problema foi recentemente reposto por Maurice Clavel, numa série de questões decisivas e voluntariamente incompetentes. Tá bom? Vale dizer questões dirigidas aos economistas marxistas por alguém que não compreende muito bem como se pode manter a mais-valia humana na base da produção capitalista, ao mesmo tempo que se reconhece que as máquinas também trabalham, entre aspas, né? Ou produzem valor, que elas sempre trabalharam e que trabalham cada vez mais em relação ao homem, que assim deixa de ser parte constitutiva do processo de produção para se tornar adjacente a esse processo. Nota de rodapé 85,
para o burrão, ou aparentemente burrão, Maurice Clavel, que é alienê, quem é alienado. Conferir o grande capítulo de Marx sobre a automação em princípios de uma crítica econômica política. Princípios de uma crítica da economia política, perdão. Seguindo então, portanto, há uma mais-valia maquínica produzida pelo capital constante, que se desenvolve com a automação e com a produtividade, e que não se pode explicar pelos fatores que contrariam a baixa tendencial. Entre parênteses, intensidade crescente da exploração do trabalho humano, diminuição do preço dos elementos do capital constante, etc. Fecha parênteses, porque eles é que, ao contrário, dependem dela. São esses elementos, esses fatores. A mais-valia produzida pelo capital constante se desenvolve com a automação e com a produtividade, que não se pode explicar pelos fatores que contrariam a baixa tendencial, né? Esses fatores. Porque esses fatores, ao contrário, dependem da automação, da mais-valia maquínica. Com a mesma indispensável incompetência, parece-nos que estes problemas só podem ser encarados nas condições da transformação da mais-valia de código em mais-valia de fluxo. Porque enquanto definirmos os regimes pré-capitalistas pela mais-valia de código, o capitalismo por uma descodificação generalizada que a converteria em mais-valia de fluxo, apresentamos as coisas de maneira simplista, como se o caso se resolvesse de uma vez por todas na aurora de um capitalismo, pode ter o horário aqui, na aurora de um capitalismo que teria perdido todo o seu valor de código. Deixa eu ver se dá para terminar esse parágrafo. Não vou terminar esse parágrafo. Ora, não é isso que acontece. Por um lado, os códigos subsistem, então não é que se extingue todos os códigos, ainda que como arcaísmos, um negócio que o Guattari vai trabalhar muito depois, mas desempenhando uma função perfeitamente atual e adaptada à situação do capital personificado, o capitalista, o trabalhador, o negociante, o banqueiro, ponto. Mas, por outro lado, e mais profundamente, toda máquina técnica supõe fluxos de um tipo particular. 2 pontos, fluxos de código, ao mesmo tempo interiores e exteriores à máquina, formando os elementos de uma tecnologia e mesmo de uma ciência. Né? O manual, né? O fluxo de código possível para apropriação abstrata e tecnológica e conceitual de uma tecnologia. Né? São esses fluxos de código que também se encontram encaixados, codificados e sobrecodificados nas sociedades pré-capitalistas, de tal maneira que eles jamais ganham independência. Né? No serviço do ferreiro, do astrônomo, né? Eles se encontram codificados e sobrecodificados, né? Por esses saberes, por essas tecnologias, que é diferente de uma ciência, né? Que é pura revista e revisão crítica de pares, né? Mas a descodificação generalizada dos fluxos no capitalismo libertou, desterritorializou, descodificou os fluxos de código, exatamente como fez com os outros, a tal ponto que a máquina automática os interiorizou cada vez mais no seu corpo ou na sua estrutura como um campo de forças, ao mesmo tempo que ela dependia de uma ciência, de uma tecnologia, de um trabalho dito cerebral, distinto do trabalho manual do operário, a evolução do objeto técnico, entre parênteses. Nesse sentido, não foram as máquinas que fizeram o capitalismo, mas ao contrário, o capitalismo é que faz as máquinas e não para de introduzir novos cortes, graças aos quais ele revoluciona os seus modos técnicos de produção. Aí eles continuam desse tópico aqui na frente. Beleza, galera? Tá maneiro, difícil, mas maneiro. Tá rápido, né? É acelerado aqui, mas porque realmente não consigo comentar muita coisa, mas não me interessa. Vou tentar estudar um pouquinho aqui, é mais promessa do que qualquer coisa, mas para poder me apropriar também melhor disso aqui. Se você tem noção de economistez, por favor, chega mais, vamos conversar. Não precisa nem ser no programa, pode conversar comigo por fora, a gente lê isso aqui junto, entende um pouquinho. Valeu? Um beijo no seu coração, a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.